Esse carro custa mais que sua casa, disse o vendedor, rindo alto o suficiente para que todos no showroom ouvissem. Alguns funcionários atrás dele também sorriram. Um deles até cruzou os braços, observando a cena como se fosse um pequeno espetáculo. No centro da concessionária, iluminada por fileiras de luz branca no teto e rodeada por carros brilhantes, estava um homem simples. Boné cinza, camisa polo gasta, calça jeans antiga, as mãos no bolso, o olhar tranquilo. Samuel Carter. Ele não respondeu imediatamente, apenas olhou para o carro azul exposto no salão. Era um modelo novo, daqueles que a loja colocava bem no centro para impressionar qualquer cliente que entrasse. O vendedor, Ethan Blake, ainda segurava o celular na mão, rindo enquanto dizia para alguém do outro lado da ligação: "Espera só, tem um cara aqui perguntando sobre o carro mais caro da loja." Alguns dos colegas atrás do balcão soltaram uma risada baixa. Samuel continuou olhando o carro, calmo, como se aquela cena não fosse com ele. Ethan desligou o telefone e voltou a falar com aquele tom arrogante que costuma aparecer quando alguém acredita que já entendeu tudo sobre a pessoa à sua frente. "Senhor, esse carro custa mais que muitas casas por aqui." Ele abriu um sorriso debochado. Talvez seja melhor olhar os usados ali no fundo. Mais algumas risadas, mas Samuel não se moveu. Ele deu 2 passos lentos até o carro azul, passou a mão levemente sobre o capô, observou a linha do para-choque, depois abaixou um pouco o corpo, olhando para a parte inferior da frente do veículo, e então fez uma pergunta simples. "Trocou o suporte da barra estabilizadora?" Ethan franziu a testa. "O quê?" Samuel apontou discretamente para a parte inferior do carro. "Esse modelo teve um problema nessa peça no primeiro lote." Agora, alguns funcionários pararam de rir, não porque acreditassem nele, mas porque aquela pergunta era estranha. Ethan cruzou os braços. "Senhor, esse carro acabou de sair da fábrica." Samuel assentiu devagar. "Eu sei." O vendedor soltou outra risada curta. "Então não tem problema nenhum." Samuel levantou os olhos. Pela primeira vez, encarou Ethan diretamente. "Você já dirigiu um desses em estrada irregular?" O vendedor hesitou. "Não." "Então, talvez não saiba." O silêncio começou a crescer devagar no showroom. Atrás do balcão de vidro, o gerente Daniel Morgan observava a cena. Ele estava acostumado com clientes curiosos, mas havia algo diferente naquele homem. Não era a pergunta. Era a forma como ele falava, sem raiva, sem pressa, como alguém que tinha certeza do que estava dizendo. Samuel se abaixou novamente, olhando por baixo do carro. Esse suporte foi redesenhado depois de alguns testes. Ele apontou para a parte inferior. "Esse aqui é do lote antigo." Agora ninguém estava rindo. Ethan tentou recuperar a confiança. "Senhor, eu vendo esses carros todos os dias." Samuel levantou devagar. "Eu acredito." Daniel, o gerente, já estava caminhando até eles. "O que está acontecendo aqui?" Ethan respondeu rápido. "Esse senhor acha que nosso carro tem defeito." Samuel virou-se para o gerente. "Não é defeito exatamente." Ele fez uma pausa. "É risco." Daniel olhou para o carro, depois para Samuel. "Pode explicar?" Samuel respirou fundo. "Esse modelo passou por um ajuste técnico depois dos testes em pista irregular." Ele apontou para a suspensão dianteira. "Se o suporte da barra estabilizadora for do primeiro lote, pode haver vibração excessiva depois de alguns meses." O gerente franziu a testa. "Como o senhor sabe disso?" Samuel demorou alguns segundos para responder. O showroom inteiro parecia mais silencioso agora. Até os funcionários no fundo estavam atentos, porque eu estava lá quando esse problema apareceu. Daniel estreitou os olhos. "Lá onde?" Samuel apoiou a mão no capô do carro. "Centro de testes, em Riverside." Ethan soltou uma risada nervosa. Claro, agora ele trabalhou na fábrica também. Mas Daniel não riu. "Qual era sua função?"
Samuel respondeu com a mesma calma de antes. 40 anos trabalhando como mecânico de testes. Agora o silêncio ficou pesado. Ele continuou. Os primeiros protótipos desse carro foram avaliados em pista irregular. Descobrimos que a barra estabilizadora criava tensão demais no suporte. Daniel olhou novamente para o carro, depois chamou um dos técnicos da loja. Levanta o carro. Alguns minutos depois, o carro estava no elevador. Todos observavam. O técnico se abaixou, iluminou a peça com uma lanterna, demorou alguns segundos, então falou. Gerente, Daniel aproximou-se. O suporte é realmente do primeiro lote. Agora ninguém respirava direito. Samuel apenas observava. O técnico continuou. Esse aqui é o modelo antigo. Daniel passou a mão no rosto. Esse carro chegou ontem. Ethan estava completamente quieto. O gerente voltou-se para Samuel. Se esse carro fosse vendido... Samuel respondeu com tranquilidade. O problema provavelmente apareceria depois de alguns meses. Ele fez uma pausa. Não seria perigoso imediatamente, mas causaria vibração, desgaste irregular e um cliente muito irritado. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois virou-se para Ethan. Você riu dele? O vendedor não respondeu. Samuel colocou as mãos no bolso novamente. Não tem problema. Mas Daniel respondeu firme. Tem sim. Ele voltou-se para Samuel. Se o senhor não tivesse dito nada, esse carro poderia ter sido vendido hoje. Samuel deu de ombros. Talvez. Daniel olhou novamente para o carro suspenso. Depois, voltou-se para ele. Por que o senhor se importou? Samuel pensou por um momento. O showroom inteiro aguardava. Então ele respondeu, porque carros são responsabilidade. Ele olhou novamente para o carro azul. Quando algo sai da fábrica com erro, alguém precisa avisar. Daniel assentiu lentamente. Ethan finalmente falou, a voz baixa. Eu peço desculpas. Samuel virou-se para ele. O vendedor parecia menor agora. Não havia mais arrogância. Samuel apenas disse, filho, carro se aprende estudando. Ele deu um leve sorriso. Mas respeito se aprende vivendo. Ninguém falou nada, nem os funcionários atrás do balcão, nem o técnico, nem o gerente. O silêncio que antes era de risadas, agora era de reflexão. Daniel estendeu a mão para Samuel. Obrigado por evitar um problema para a nossa loja. Samuel apertou a mão dele. Depois colocou o boné novamente na cabeça e começou a caminhar em direção à saída. Ethan o acompanhou até a porta. Antes de Samuel sair, o vendedor perguntou, o senhor trabalhou com carros por quanto tempo? Samuel abriu a porta de vidro. Tempo suficiente para aprender uma coisa. Ethan aguardou. Samuel respondeu, a aparência engana. Ele olhou para o vendedor pela última vez, mas o caráter sempre revela quem realmente somos. E saiu. Alguns segundos depois, Daniel falou para toda a equipe no showroom. O erro mais caro que alguém pode cometer não é técnico. Ele olhou para todos. É julgar alguém antes de ouvir. Se essa história fez você pensar, deixe sua opinião aqui. Você já viu alguém ser julgado pela aparência antes de mostrar quem realmente era? E se estivesse naquela loja, você teria rido também? E não se esqueça de se inscrever no canal Boas Histórias, porque essas histórias não seriam boas sem você.